Olá, minhas queridas, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Surita, sou nutricionista e coach e auxilio as mulheres no processo de emagrecimento. Eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho a respeito do padrão alimentar, que hoje eu percebo que a nossa sociedade tem e que é um dos fatores que fazem com que exista tanto sobrepeso e obesidade. É a questão do volume de alimentação. Já percebeu que a gente tende a comer muito além daquilo que a gente precisa? O que acontece? Na verdade, a gente hoje tem uma oferta de alimentos muito excessiva. No sentido assim, antigamente, quando nós éramos homens primitivos, né? A gente tinha que ir em busca dos alimentos. Não existia tanta disponibilidade de alimento, né? De maneira fácil. Tinha que caçar, tinha que colher, tinha que correr atrás, né? E hoje a gente tem até geladeira na nossa casa, né? E às vezes a gente tem dentro da geladeira até coisas que nem são alimentos, que são produtos alimentícios. Então, nesse sentido que eu digo que existe muita oferta. Nas refeições, se a gente for observar, a maioria das pessoas, o padrão maior, né, da sociedade, é muita comida. É muita comida também, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade, né? Muitos alimentos ricos em carboidrato, principalmente, eu tenho observado cada vez mais com os estudos mais recentes. E eu gostaria de trazer para vocês aqui uma dica, né, como uma reflexão mesmo, de observar essa quantidade de comida que você come. Será que você às vezes diz, eu tenho muita dificuldade de emagrecer, meu metabolismo é muito lento, eu faço um monte de coisa, não como nenhuma besteira, mas não consigo emagrecer, mas será que você não está comendo além da sua necessidade? Lógico que se você come de uma maneira assim, com qualidade, a tendência é você não necessariamente engordar tanto, mas juntando às vezes uma qualidade ruim com uma quantidade excessiva, aí piora ainda mais, né? Então eu vou trazer algumas maneiras de você observar isso. De manhã, né? A maioria das pessoas tendem a comer pão, embutidos, margarina, leite, açúcar, um copo de suco de laranja. Então tudo isso é muito alimento para um organismo que está acabando de sair do processo do sono. No momento em que a gente acorda, nosso metabolismo ele tá todo lento, né? Ele vai ter um aumento ali maior, uma atividade um pouco mais alta, mais ali no período de 8 horas da manhã, que o nosso cortisol, que é um hormônio que ajuda nosso metabolismo a ficar um pouquinho mais acelerado, é mais liberado. Mas até as 8 da manhã, a gente ainda tá ali num processo de finalizar aquelas atividades hormonais, metabólicas que estavam acontecendo durante o sono, que são atividades mais assim de eliminar toxinas, de reconstituir o corpo, de fazer com que o corpo se refaça, né? Assim, a gente vai dormir e no momento em que a gente vai dormir, o nosso corpo ele vai entrando no estado de sono profundo e ao entrar nesse estado de sono profundo começa toda uma atividade que é diferente da atividade de quando a gente está durante o dia com a luz do sol. E a gente precisa respeitar esse processo do corpo. Então, uma das maneiras da gente poder respeitar esse processo do corpo é não comendo muito de manhã e principalmente na hora assim que acorda. É importante você poder dar para o seu corpo um descanso de pelo menos 8 horas de jejum. Às vezes a gente fala jejum e as pessoas, assim, só de ouvir essa palavra já falam de jejum, Deus me livre. Mas o jejum, hoje em dia, não está sendo colocado da maneira certa. Muitas pessoas criam um preconceito porque, eu não vou ficar sem comer, como se fosse um problema ficar sem comer. E às vezes a pessoa come demais, mas não quer ficar sem comer, entendeu? Então, assim, o jejum, nesse sentido de ser esse período que você fica sem comer durante o sono, é uma coisa natural para o corpo. A gente precisa. E às vezes o que acontece? A gente tende a dormir muito tarde, sei lá, às vezes meia-noite, 1 da manhã,
comendo alguma coisa, às vezes vai pra cama comendo alguma coisa, né? Dependendo do hábito da pessoa. Chega em casa muito tarde do trabalho, tá estressado, às vezes até pede uma pizza, come uma pizza 10 horas da noite, vai pra cama e tá ali acordando 6 horas da manhã, porque tem que trabalhar, e já acorda comendo pão, embutidos, todos esses alimentos que eu citei. Então, o seu corpo não tem tempo de se refazer, de se reorganizar, né? Os hormônios todos que precisam ser liberados, eles não conseguem ter tempo para isso, porque também precisa desse jejum, desse estado de hipoglicemia para tudo isso acontecer. Então, eu sugiro, primeiro, observe se você está dando no mínimo um descanso para o seu corpo de 8 horas, entre a hora que você vai dormir e a hora que você acorda. Acordou? Bebe um copo de água. Tem 2 alimentos assim que são muito legais para você dar uma limpada no seu corpo no momento que você acorda, para primeiro ativar todo o seu sistema digestório também, que é o limão e o vinagre de maçã. Você pode beber um copo de água, de preferência na temperatura ambiente ou até morninha, com um suco de um limão ou umas 2 colheres de vinagre de maçã. Espera mais uma meia horinha e aí sim você vai comer. E aí prefira alimentos que sejam de verdade e mais fontes de proteína do que de carboidratos, e sendo que carboidratos, quando houver, de fácil digestão, as frutas, né? Então, por exemplo, você pode comer um mamão ou deixa eu ver uma outra fruta interessante para você colocar. Uma fatia de abacaxi ou uma fatia de melão. E com isso mais uma proteína. Eu gosto muito do ovo pela manhã, que pode ser pelo menos assim, uns 2 ovinhos com um azeitinho, entende? E aí depois observa se você tem necessidade realmente de comer entre o café da manhã e o seu almoço. Muitas vezes não tem. E aí fica nesse anseio, né? E não é só a questão de comer, mas são as besteirinhas. É um chiclete, é uma balinha, é uma barrinha de cereal, é um tic-tac que tá ali na bolsa, né? Tudo isso conta no final do dia, né? E aí, de repente, até são açúcares, são produtos químicos, né? Que tá ali sobrecarregando o organismo. E na hora de comer as grandes refeições, como é no almoço e no jantar, observa se você tem capacidade de diminuir pelo menos 10 a 15% do que você come normalmente. E depois me conta como você se sente. Faz isso por uns 3 dias. E também entre as refeições, tenta observar se você tem fome realmente ou se você tem sede. Em vez de ir direto comer alguma coisa, passou o moço do pão de queijo ali no meu trabalho, come o pão de queijo. Às vezes nem tá com fome, é o hábito, né? Aí lembra assim, não vou comer o pão de queijo, vou beber um copo d'água. E aí no caso, se tiver fome, come umas castanhinhas, come uma fruta ou come uma fruta seca e me conta depois. Pelo menos isso uns 3 a 5 dias, tá? No horário do jantar também, vê se tem necessidade de comer realmente a quantidade que você costuma comer e tenta comer até no máximo às 8 da noite. Existe o ciclo circadiano, que é todo esse processo metabólico do nosso corpo em relação aos horários da natureza, né? Então, os nossos hormônios, por exemplo, o cortisol mesmo, que é um hormônio que ativa o metabolismo, ele aumenta no período da manhã e ele vai sendo diminuído até o período da noite. E aí é interessante que a gente respeite esse ciclo para a nossa biologia funcionar na melhor performance. Então, no caso comer no mínimo 8 da manhã, almoçar entre meio-dia e 2 da tarde e jantar até no máximo 8 horas. O ideal seria até às 7. De repente, se você chega com muita fome em casa, isso é um fato que faz você comer demais, você pode até fazer um lanche um pouquinho mais reforçado às 5 da tarde e de repente à noite, quando dá umas 7 horas, comer só umas castanhinhas, algo assim. Ai meu Deus, fazendo um vídeo chega um avião aqui pra atrapalhar. Mas vamos lá. Então respeitar esses horários, esse ciclo circadiano e reduzir a quantidade do que você come, né, assim, propositalmente, para você ver como você se sente.
para você poder identificar se de repente isso não é um fato que tá tirando a sua energia, tá deixando o seu organismo sobrecarregado, tá fazendo com que você não tenha disposição, até mesmo para realizar atividade física, né? Se de repente até o intestino não funciona muito bem por esses excessos, observar esses belisquinhos ao longo do dia, tá ok? E beber água, muita água entre as refeições, tá? Pelo menos aí 35 ml por quilo de peso, tá? Para uma pessoa que pesa mais ou menos 57 quilos, dá em torno de 2 litros, tá ok? Então fica essa dica, respeitar o ciclo circadiano, que são esses horários que eu citei para você, e também observar a quantidade, tendo em vista de você diminuir pelo menos 10% do que você come, tá? E outra coisa interessante, gente, assim, complementando, é porque eu fiz um curso há pouco tempo e foi colocado um estudo realmente, sabe? Um artigo mostrando que nós comemos até 30% a mais da nossa necessidade, né? E muitas vezes esses 30% é baseado em alimentos ricos em gorduras ruins e carboidratos. Então, imagina o quanto que só reduzir a quantidade já não pode trazer um benefício para você ter mais saúde, manter o seu peso, ter mais disposição. Então, fica a dica, tá ok? Me conta depois, eu vou adorar saber se você conseguiu fazer. Até mais, se você curtiu, compartilha, e se você tem mais alguma dúvida, pode comentar aqui pra mim. Até o próximo vídeo.